Tudo bem? Ao- Precisa só pegar o microfone aí. Tudo bem, José? Boa tarde. Agora foi. Tá. Excelente. Tudo bem, pessoal? Boa tarde mais uma vez. Diego, Gnâncio, Tiago. Pessoal, vocês nos ouvem? Perfeito. Boa tarde novamente. Marco, Diego, tudo certo com vocês? Trouxe aqui para nossa reunião, como a gente tinha combinado na nossa visita, tá? Para a gente poder explanar um pouco mais sobre o financiamento e o ativo intangível. No entanto, para essa reunião eu conto com a presença do Luiz e do Dailton. Daqui a pouco eu vou deixar eles se apresentarem. Mas a ideia, Diego e Marco, conforme a gente tinha combinado e verificamos a possibilidade, tá? De acordo com os projetos que vocês compartilharam, do financiamento. Então, a gente vai tratar nesse momento do financiamento mais propriamente dito no detalhe. Se surgir um tempo, se for a oportunidade também, a gente pode explanar um pouco sobre o ativo, mas conforme a gente tinha combinado também, visita a ideia do ativo era trazer a contabilidade para isso. Então, acho que prioritariamente devemos dar o foco no financiamento. E se for o caso, claro, a gente pode explanar um pouco ali sobre o ativo, mas como é algo já do interesse de vocês e algo mais voltado para a área da contabilidade, se for o caso, a gente pode marcar uma outra agenda para poder falar propriamente dito com a contabilidade, tá? E aí, antes da gente dar seguimento, eu deixo o Dailton e o Luiz se apresentarem e posteriormente a isso a gente segue com a reunião. Bom, boa tarde, ótimo falar com vocês. Bom, sou o Dailton, estou há 5 anos aqui no FI Group by EPSA, sou consultor especialista, e eu trato sempre do momento antes dos meninos trabalharem do ponto de vista técnico. Então, nesse caso, como eles já atendem vocês, a gente dá um passo para que a gente possa falar um pouquinho mais do processo, das oportunidades, e aí depois eles tocam com, com, com a experiência que eles têm, a parte mais técnica. Perfeito, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz. Como o Dailton também tem 5 anos de FI Group by EPSA, né? Sou consultor sênior, né? Fico alocado aqui no escritório do Rio de Janeiro. Agradeço, né, pela oportunidade de participar dessa conversa com vocês também, né? E qualquer dúvida que tenham aí, que surja, eu estou aqui do ladinho também, podem contar comigo, tá bom? Legal. Marco, eu acho que o seu microfone está no mudo. Tá ouvindo? Opa, agora sim. Ó, eu sou o Guinâncio, eu tenho 40 anos de NTL. Ô, Guinâncio, aí você me Foi só quebra. para Só um tirar onda. pouquinho, só um pouquinho. Pô, 5 anos? É 5 anos de FI Group, né? Mas os meus cabelos, tal qual Não, os seus, sei. Você, demonstram mais tempo de estrada.
Você tem uma vantagem em cima de mim, Dailton. Você não mostra os cabelos brancos. Brincadeira, brincadeira. Mas você falou de dúvida, aí o Luiz falou de dúvida, pode ter certeza que dúvida é o que não falta. Assim, estamos bem servidos aí, mas eu espero que a gente tenha uma reunião produtiva aí. Estamos numa grande expectativa, espero que a gente consiga chegar lá. Tá bom? Eu agradeço aí essa iniciativa de vocês aí, do Caio e do João, que começaram aí, para nos dar essa visão dessa possibilidade aí. Muito bom, muito Aí, bom. o Diego, acho que só para falar, né, também Claro. diretor da NTL. Enfim, estou há menos tempo aqui na NTL, estou bem pouquinho tempo, nada de 40 anos, perder da virada do ano aí, mas é isso. Meu nome é Thiago, eu sou gerente de operações aqui da NTL. Estou aqui dentro do escritório vai fazer 3 anos, mas fora ele também estava trabalhando com a NTL por fora, então meio que já é minha casa já. O Thiago, ele já é mais humano igual a gente, né? É, 3, 5. exatamente, já é um pouquinho menor já. Legal, que ótimo, que ótimo. Bom, a nossa conversa aqui, naturalmente que a gente vai apresentando as dúvidas, mas grande parte já do potencial, ele já está levantado, né? Os meus meninos, tanto o João quanto o Caio já fizeram um trabalho muito legal de demonstrar para vocês que existem a possibilidade desses recursos, e isso é uma coisa que a gente sempre diz para os nossos clientes, né, que a gente tem uma visão, um jeito de trabalhar, de demonstrando as oportunidades, e falando especificamente de financiamento público, né, dado o nosso juro básico, né, e a dificuldade de implementar projetos de desenvolvimento ou projetos novos ou mesmo projetos de expansão, o financiamento público ele tem se tornado uma fonte muito importante para colocar esses projetos para andar e para viabilizar muitas vezes esses projetos, né? O, é, é, então, desculpa, para viabilizar esses projetos. A gente tem conceitualmente, do ponto de vista do financiamento público, né? A gente tem um pensamento invertido com o que é o dinheiro privado, né? Então, quando a gente tem projetos de desenvolvimento que a gente vai no Santander ou no Bradesco, o risco desse projeto ele faz com que as condições fiquem piores, né? Então, o Santander se protege do risco aumentando os juros e diminuindo a carência, né? No caso de financiamento público, o conceito é exatamente ao contrário, né? Se esse projeto estiver incluído dentro de temáticas de uma estratégia de desenvolvimento do governo, essas condições elas são ao contrário, né? Ou seja, quanto mais disruptivo e mais inovador é o projeto, melhores são as condições, né? Ou seja, ela pode começar, e aí eu vou falar de efetivo, e até o João vai me corrigindo aí, que ele está mais no dia a dia. Hoje a gente fala de uma taxa efetiva para um reembolsável de 7% ao ano, com carência a partir de 24 meses, e dependendo do grau que se encaixa esse projeto, a gente pode ir até a subvenção, que é um recurso que você não precisa devolver. Então,
já essa avaliação do potencial de vocês de terem projetos com essas características já coloca a gente numa condição muito boa. Com relação ao ano, né, e a quantidade de recurso disponível, a gente está no ano especial, né? Então a gente tem mais recurso liberado para esses projetos. Com certeza. É, Quero ver então, quem que vai ganhar esse negócio aí. pois é, né? Nessa briga eu até não entro. Mas o importante é que Deixa só pra de, lá. só de subvenção, ou seja, só de recurso que não se precisa devolver, a gente tem em torno de 3,5 bilhões, com o prazo para submissão em agosto, porque o ano é especial, né? Então agosto é o limite. É o limite. É agora, mês que vem? É, para subvenções para esse montante, Então a gente tem um tempo curto para fazer os pedidos, né? Então, principalmente para esse recurso que você não precisa devolver. Os demais, os reembolsáveis, eles têm linhas de fluxo contínuo, então a gente tem um pouquinho mais de tempo. Agora, o pedido para as subvenções, ela varia entre agosto e setembro, depende do edital. Eu acho que de vocês esse encaixe de tecnologias digitais, né, cara? Então, mas entre agosto e setembro é quando a gente precisa submeter. Mas aí eu queria entender de vocês as dúvidas cruéis sobre como a gente pode caminhar com esse trabalho. Não, pelo que a gente tinha entendido hoje, vocês já fariam um levantamento inicial para a gente avaliar e conversar como é que seguiria. Eu tenho a dúvida aqui. Nós conversamos sobre um projeto de IA. Isso. Já. Né? Então, a gente avançou aí, tem um limite que era um pouco menor do que 3,5, mas era um limite definido. Né? Então, nós precisávamos fazer o projeto de IA. Então, eu fui vasculhar aí as nossas possibilidades e entender um pouco mais. Eu não conheço bem IA, né? Eu sou da área de informática há muito tempo, mas o IA é uma coisa bem nova. Então, a gente tem, pelo que eu entendo, a gente tem a perspectiva de gerar, né, criar uma IA em um determinado assunto, uma determinada programação mesmo ali, ou, não sei, incluir módulos de IA nos desenvolvimentos que a gente faz. Então, essa é a primeira dúvida. Por quê? Incluir módulos de desenvolvimento módulos de IA no desenvolvimento que a gente faz, a gente já tem essa necessidade. Certo. Assim, uma série de situações aqui. Agora, desenvolver uma IA do zero seria mesmo do zero. Então, essa é a primeira dúvida. Esse financiamento para a linha de IA, ele aceita as duas situações ou só uma? Quer falar, Eu posso João? a respeito dessa linha? Pode seguir, João. Perfeito. Bom, eu vou responder de duas formas a sua pergunta, tá, Marco? E aí, já pegando um pouco do gancho também do que o Diego trouxe quanto à tangibilidade maior sobre o projeto para financiamento. Nesse caso, o Marco, quando você traz essas duas hipóteses, essas duas situações do modelo de desenvolvimento, a gente vai contemplar o projeto como um todo, tá? Então, quando for compartilhado conosco ali, a gente avalia o escopo do projeto como um todo. Então, a depender do que for descrito, do modelo mais propriamente técnico, do que vocês trouxerem para a gente de informação, a gente vai avaliar a possibilidade de enquadrar esses dois modelos dentro de um projeto só. Como a gente já tinha conversado bem brevemente ali na nossa visita, existem esses projetos. O Tiago trouxe um pouco desses desenvolvimentos e alguns gastos já mapeados, que seria para a parte do que a Lei do Bem não contempla, para que a gente utilizasse no financiamento. E aí, atrelado a isso, atrelado ao que o Dailton trouxe, aquela análise financeira, né, que eu
comprometi aqui da gente realizar e verificar o potencial de vocês, como o Dailton também explanou ali no início, vocês acabaram possuindo capacidade financeira para as duas linhas de financiamento, tanto a reembolsável como a não reembolsável, que seria a subvenção, aquele fundo perdido no qual a gente conversou, tá? E aí, o que que acontece com relação a isso, tá? É só para poder orientar a gente e seguir, melhor definir o modelo que podemos seguir com relação a isso. Para a linha de subvenção, ou seja, aquele dinheiro que você não precisa devolver, é lógico que o governo não sairia liberando dinheiro à toa. Então, o viés técnico, a tecnologia tem que estar muito mais estruturada e muito mais bem definida. O que que eu quero trazer com isso? Não é meramente um projeto de inovação, tá? Então, a gente precisa que ele tenha um contexto de inovação um pouco mais, entre aspas, fora da caixa do que um projeto propriamente dito, tá? Para a linha do reembolsável, como você, e aí trazendo para o português bem claro, tá? Como você vai ter que devolver isso para o governo, é muito mais, entre aspas, fácil da gente defender esse projeto e da inovação tecnológica. Então, no contexto da NTL, o potencial financeiro a depender, tá? Isso varia muito de banco para banco, como que vai ser solicitado isso. O potencial financeiro da NTL para o reembolsável, que é o dinheiro que vocês devolvem, ficou avaliado ali mais ou menos na casa de aproximadamente 3 milhões de reais, tá? Para subvenção Isso do reembolsado. no reembolsável. Isso. O que vocês pagam, que é aquilo que o Dailton trouxe, que é a vantagem do reembolsável é a taxa reduzida e a carência. Então, a depender da linha, que a gente já tem uma linha mapeada, ela é verificar o projeto se enquadra de fato, mas a depender da linha, ele varia entre o prazo de 24 a 60 meses, por exemplo, de carência, de início. E a subvenção, que foi um potencial muito ah, otimista para mim, tá? Tava procurando a palavra, perdão. Mas otimista para mim foi o valor que vocês podem solicitar, né, para aquele arranjo que se enquadra melhor na NTL, que foi o que eu comentei com vocês, seria o arranjo simples de vocês solicitarem esse financiamento de forma sozinho. Vocês apresentaram um potencial ali de aproximadamente 21 milhões de reais. Então, esse eu não sei se vocês vão se recordar, mas esse é aquele da contrapartida, o que a NTL vai precisar retirar do caixa, né? Perdão, investir no projeto é a contrapartida que a gente também consegue utilizar para a lei do bem. Então, vocês teriam que apresentar uma contrapartida caso esse valor de 21 milhões fosse aprovado, de aproximadamente 9 milhões de reais. E isso poderia ser investido para a lei do bem, por exemplo, com HH, enfim, aqueles casos que a gente já comentou anteriormente. E dando, e aí pegando um gancho, eu vou abrir esse ponto para dúvidas também, caso vocês tenham, mas também trazendo um pouco da explicação que eu fiquei com o dever de casa também de trazer para vocês, sobre o questionamento de como esse dinheiro era aplicado, que foi muito da dúvida de vocês, tá? Todo esse dinheiro ele é aplicado em forma de Pix, como se fosse, tá? Sendo bem objetivo no tratamento. Ele é creditado para vocês e a forma como vocês fazem o armazenamento desse dinheiro é da contabilidade de vocês. No entanto, tudo que for gasto no projeto, toda a rastreabilidade dos custos do projeto deve ter, perdão, toda a rastreabilidade. Então, o governo te liberou 1 milhão, você precisa ter o rastro de tudo que você dedicou no projeto, tá? Agora, como que você vai armazenar isso, que foi um pouco da dúvida que vocês trouxeram, tá? Como que vocês vão armazenar isso, como que vocês vão guardar esse dinheiro? O governo não o governo não, perdão, nenhum órgão fiscaliza isso. O que a gente fiscaliza é onde esse dinheiro está sendo gasto e a rastreabilidade dos gastos desse dinheiro para o projeto. Se liberou 1 milhão, ou no caso de vocês, vamos usar um número maior, se liberou 10 milhões, o jeito que vocês vão tratar para dentro de casa o dinheiro, pouco importa, né? Em geral, é importante ter uma conta corrente, ter centros Sim. de custos separados para o projeto, mas o jeito que vocês vão tratar, pouco importa. O que importa é a descrição da prestação de contas e a prestação de contas bater com 1 milhão liberado. Agora, a contrapartida é 30%, mais ou menos, que eu vi ali.
pouco mais. Exato. É isso. Uhum, exatamente. Falou 9 Tem- para 21. Isso aí. Tá, Tem então algo a você. complementar nesse ponto. Antes de você seguir, Guinâncio, esse valor de 21 milhões que o João trouxe seria ali o valor máximo que a Sim, companhia entendi. poderia pleitear. E esses 9 milhões seriam referentes a esse total de 21 Sim, milhões. Então, talvez proporcional. vocês possam pensar, poxa, 9 milhões é um valor muito alto de contrapartida. Sim, Mas sim. caso vocês pleiteassem um valor menor Mas ali de esse financiamento, 20, o valor de contrapartida também seria menor. esse 21 milhões e 9 milhões é em um ano ou é em 3 anos? Não, é o custo do projeto. Total, no tempo que for. Total. Exato. Exato. Isso aí. É o valor que vocês têm que apresentar na contrapartida do valor total do projeto liberado. Então não é em um ano, 2 anos, nem nada disso, tá? É o valor que vocês têm que investir mediante ao que foi liberado para vocês. Não, eu entendi, mas o período de investimento, desculpa, Inácio, ele pode ser de 5 anos, de 3 anos, ele não tem um prazo ali No definido. tempo de duração do projeto. Exato. E Então, para entender, vocês já têm um valor estimado desse projeto, ou de incremento ou de desenvolvimento de algo novo? nós começamos a conversar sobre isso, né? Tá legal. Porque isso veio uma novidade. Uhum, Então, vai depender da nossa possibilidade para a gente aumentar o escopo do que a gente planeja ou reduzir, para ficar uhum, dentro do que a gente pode, né? tá. Eu não tenho ainda o número fechado, mas era maior do que 3 milhões. Eu pensava Ah, em 9 milhões, a ótimo, minha, ótimo, a minha ideia. Mas, ótimo. assim, isso daí vai depender do Diego, de toda assim, vamos dizer, a fome de ampliar os negócios aí, trazer isso para uma realidade, né? Mas eu queria E, tirar uma dúvida, só para... sim, pois não, David. não, a pergunta era só para a gente entender se o cheiro do teu projeto está dentro das margens que a gente encontrou de potencial. Então, eu acho que nesse ponto a gente está Os adequado. 9 milhões eu estimei, a gente conversou pouco sobre isso, né? Mas eu estimei na infraestrutura, o Wagner está aí, o Thiago também, já trabalharam bastante nisso, né? Então, a gente vai precisar ter uma infraestrutura diferenciada em outro local, aqui no centro da cidade a gente não pode ter isso, vai ter que ser. A gente já andou trabalhando nisso. No próprio desenvolvimento, né? Também vamos ter que reforçar muito esse time. E depois na própria atividade de venda mesmo, de fazer o projeto andar. Não sei se venda encaixa nisso, mas eu pensei também nisso. Então, considerando a experiência de salários que a gente tem e dos custos fixos que a gente tem, e uma breve conversa que a gente teve aqui com o Wagner e com o Thiago, eu considerei que 9 milhões seria um valor que daria para atingir essa ideia. Mas é uma coisa que está embrionária, tem que agora botar no papel e conversar com todo mundo, né? Agora, eu fiquei ainda quero tirar uma pergunta. Então, tem o módulo subvenção, é só para saber, não sei se a gente conseguiria isso, mas só para saber. Um outro que é o reembolsável, que é um empréstimo puro e simples com uma taxa legal. E Sim. esse seguinte, que eu anotei como nome, qual é o nome? Contrapartida? Subvenção. Não, ele faz parte da subvenção. Então ele faz parte do não Tá. reembolsável. Tá, então faz parte da subvenção, é Se a sua pergunta for reembolsável. juntar os dois, a gente consegue fazer isso a depender do projeto. Tá, então tá bom. Então, na verdade, é subvenção? Então, os A três gente, são. isso, a gente tem duas modalidades de financiamento, que é o reembolsável, é aquele que Sim. você paga os 3 milhões, tá? E tem a Tá. subvenção, Que é não reembolsável, né? No que é o caso. não reembolsável. E aí a contrapartida faz parte da subvenção. Sim. Ok. É que antes, Guinness, tinha o nome de fundo perdido. Então, só que para quem gosta de inovação, esse tipo de investimento não é perdido, mesmo que dê É, errado, ele não, ele constrói no constrói o muro do conhecimento para os próximos constrói. passos. Então, Essa é a nossa experiência. Então tá, está entendido. Ok, aí volta aquela minha pergunta, porque a gente precisa ter o projeto, né? Aí vocês, não sei se vocês já têm experiência sobre isso, eu estou falando sozinho aqui, não, mas a gente tem a possibilidade talvez a gente tenha até que fazer isso, trabalhar numa IA mais
própria para atender aquilo que a gente pretende fazer, ou usar a IAs de mercado ou alguma coisa assim em módulos, em oportunidades dentro daquilo que a gente desenvolve. Essa, no caso, seria até a minha dúvida. Tem a questão de se é obrigatório ter uma IA do zero ou a gente pode usar uma IA do mercado para fazer esse projeto? Porque a minha ideia era uma ideia estrutural já do ano passado, na verdade, antes mesmo de vocês terem informado esse financiamento. Era a gente, a NTL, criar a nossa própria IA sendo treinada com uma IA do mercado. A IA do mercado ela seria a professora da nossa IA, e aí sim a gente teria a nossa própria IA com o desenvolvimento da equipe NTL. Então, eu queria saber se tem alguma regra nessa questão do financiamento, se a gente pode usar IA do mercado ou se é obrigatório ter todo o treinamento interno. É porque hoje é mais difícil você começar uma Uhum. IA literalmente do zero, porque a corrida já está correndo, já está tudo correndo. Então, Certo. se você levar muito tempo para desenvolver alguma coisa, você fica para trás. Então, essa era a minha dúvida. Excelente. Aí é o É, João que vai dizer sobre os TRLs que são possíveis de encaixar aí, né, João? boa. Primeiro, Marco e Thiago, parabéns pela dúvida, porque isso é uma dúvida muito comum, e aí normalmente quando a gente vai pegar para analisar, a pessoa acaba não tendo essa dúvida, e a gente se depara com uma surpresa ali negativa às vezes, né? Mas eu vou dar espaço para o Caio também, porque conhece um pouco mais da operação de vocês e um pouco mais dos projetos no Fino, mas respondendo de forma bem objetiva aos questionamentos que se completaram ali, né? Tanto do Marco como do Thiago, é o seguinte. E aqui propriamente dito para o financiamento. Quando a gente trata de subvenção, é importante que a inovação, e aí não levem ao pé da letra, tá? Mas é só de forma objetiva. Mas é importante que a inovação seja mais uma inovação disruptiva. Até porque, como eu disse, o governo ali, a pessoa que está liberando esse crédito, esse dinheiro, ele não vai sair liberando para qualquer pessoa que queira investir em projeto. Então, respondendo mais nesse mérito da subvenção, é importante que tenha uma inovação mais disruptiva. Agora, quanto ao seu questionamento, Tiago, que foi mais uma pergunta voltada se eu posso ou não posso utilizar uma IA de mercado. Isso não tem uma resposta mais precisa sobre isso, porque vai depender muito do escopo de desenvolvimento e do que vocês vão fazer com essa IA de mercado. Então, se vocês vão pegar uma IA de mercado e vão, cara, uma inovação disruptiva a ponto de mudar minha operação, trazer um benefício para o mercado, trazer um benefício para minha operação, que é algo inclusive que você já tem esse mapeamento futuro, de comercializar isso no futuro, acho que cabe análise. Eu não posso te restringir isso do zero, mas também não posso te dar garantia sobre isso. A gente precisa entender o escopo de desenvolvimento e entender o quão disruptivo vai ser esse projeto. Por isso que eu trouxe o ponto de atenção sobre o reembolsável e a subvenção. Porque para a subvenção, por mais que apresente um potencial financeiro muito maior, vocês vão ser cobrados por isso. Então, vai ter que ser explicado a inovação mais no fino, mais no detalhe do que vocês pretendem desenvolver. Mas, e aí eu verifico outra possibilidade, tá? Pensando bem lá na frente, não sei se é o objetivo de vocês, mas se não for, fica como sugestão. É, caso, por exemplo, vocês pretendem, e aí foi um ponto que você trouxe, tá? Eu vou usar uma IA de mercado para poder criar, entre aspas aqui, tá? Criar uma simulação e posteriormente eu vou criar a minha. Então, isso pode ser parte do escopo do projeto. Então, por isso que eu trouxe que tudo isso cabe uma análise de onde vocês estão hoje, o que vocês vão desenvolver e aonde vocês pretendem chegar com esse desenvolvimento. Então, é esse escopo do que a gente analisa mais no fino do que a lei do bem, por exemplo. A lei do bem, ali propriamente dito, a gente analisa a inovação. Ah, teve inovação, teve gasto, beleza, beleza. Já foi o que foi concluído, né? Foi o regime de competência, como a gente chama. Foi o que passou. Agora, o financiamento não. O financiamento a gente analisa todos esses outros vieses, que é tudo o que você vai desenvolver, o que você pretende e talvez o que você consiga levar de benefício pro mercado com esse desenvolvimento. E aí, Caio, fique à vontade também se você quiser complementar.
Perfeito. Essa linha específica da subvenção, que, como o João trouxe na explicação dele, é muito mais criteriosa, é justamente porque é um dinheiro que o governo está dando para a companhia. Então, realmente, a companhia, de fato, tem que justificar a inovação tecnológica do projeto e de forma um pouco mais complexa. Essa linha específica de... Eu tenho duas perguntas depois. Sim, perfeito. Essa linha específica que a gente identificou potencial para a NTL seria a linha voltada a modelo de IA generativa. E respondendo a sua pergunta, Thiago, seria necessário desenvolver ali um modelo de inteligência artificial generativa ou fazer um ajuste fino de algum modelo existente de inteligência artificial generativa do mercado. Porém, eles têm um critério. O desenvolvimento do zero desse modelo de IA generativa deve ser em português brasileiro ou o ajuste fino de uma IA, por exemplo, que já está difundida no mercado, mas que vocês vão fazer todo o desenvolvimento adicional, esse ajuste fino, treinamento para o contexto da operação da NTL, teria que ser também de um modelo brasileiro de inteligência artificial. Então, talvez ele o ChatGPT, o Copilot, o Claude, o Llama da Meta não poderiam ser utilizados. Existe esse critério, mas vocês conseguiriam utilizar alguma inteligência artificial, algum modelo de inteligência artificial generativa já existente no Brasil em português brasileiro e trabalhar no desenvolvimento, no conjunto também de integrações e toda a parte de treinamento da IA no contexto da operação de vocês. Vocês não necessariamente precisariam desenvolver um modelo de inteligência artificial generativa do zero, tá? Tá, ok. Minha pergunta, vai ter algum tipo de fiscalização da entrega do projeto? Por Sim. exemplo, eu falei que eu vou fazer uma IA para isso, para XPTO. E aí vai ter alguém olhando se eu fiz a IA, eu posso ter gastado com aquilo, né? Beleza, comprovei que eu estou gastando conforme o programa, mas alguém vai lá verificar se o projeto foi entregue? É o E último se, módulo do financiamento. tá. Se eu tiver algum desvio, atraso, ou o escopo não for completo, como é que fica isso? É o último módulo do financiamento, o módulo de prestação de contas, e inclusive a gente oferece apoio nesse módulo. Nesse módulo, a gente vai trazer toda a defesa e o acompanhamento técnico do projeto, além do acompanhamento contábil e fiscal de todos os gastos. Mas sim, há essa necessidade de comprovar o desenvolvimento. A gente conseguiria contemplar, por exemplo, atrasos no cronograma, que é uma possibilidade do projeto, ainda mais num projeto de determinada relevância tecnológica, de uma inovação tecnológica mais disruptiva. Há essa possibilidade de realinhar o cronograma. Mas há sim essa necessidade, principalmente porque é um dinheiro dado pelo governo, mas a F-Group apoiaria a NTL, que seria ali o último módulo ali do produto de financiamento, que seria o módulo de prestação de contas. Mas há sim a necessidade de fazer todo o acompanhamento técnico e evidenciar tudo que tem sido E desenvolvido. acho que para gente saber qual é a consequência de não entregar o que foi previsto. Depende da justificativa e da prestação de contas, porque projeto, Isso que Perdão. não, fica à vontade, não, você tem até, mas projeto é um sistema vivo, né? Ele pode caminhar pode parar para você decidir outro caminho, tudo é possível dentro do projeto. Mas aí eles podem me pedir para devolver o dinheiro, é isso? Só quero entender isso, nesse caso. Bom, então, Diego, já ia chamar de Marco, perdão. Vamos lá. Quanto a esse, só vou pegar um complemento do que o Caio trouxe, tá? De explicação, e aí já te respondo logo depois. É normal, assim como na lei do bem, tá? É um projeto que contempla uma inovação e pode dar errado. Estou aqui levando no caso de dar errado e vocês terem que parar o projeto. E aí, porventura, o que fazer com o dinheiro, tá? Então, é um projeto que pode dar errado, assim como é um projeto que você mapeou ele para 2 anos, mas dado dificuldade, dado cenário, você precisou estender para 5, por exemplo. Então, ajustes no cronograma são aceitáveis desde que façam parte do desenvolvimento do projeto. Esse é o primeiro ponto só de ajuste em caso de postergação do valor, tá? Agora, quanto ao crédito, né, que foi liberado, como que a gente solicita isso? A gente solicita isso, vocês já estão bem acostumados com o Form P&D, aquele formulário da Lei do Bem. Então, não diferente para o financiamento, nós temos um formulário, vou citar o exemplo aqui do FINEP, tá? Nós temos um formulário do FINEP, no qual a gente precisa detalhar todo o desenvolvimento que vocês pretendem no projeto, o cronograma do projeto e o que vocês precisam fazer. E lá, nesse cronograma do FINEP, vocês vão ter um tempo
que vocês pretendem desenvolver isso. Então, como o Dailton trouxe, e aí só contextualizando também com relação a essa explicação, é, vocês podem interromper o projeto, e o projeto não pode ter tido sucesso, mas, por exemplo, foi liberado 10 milhões e vocês até o momento utilizaram 6. E aí, o que fazer com esses 4 milhões? Precisa-se dar a justificativa na prestação de contas do porquê que vocês não utilizaram esses 4 milhões, por exemplo, ou se como que vocês vão utilizar esses 4 milhões em outra coisa do projeto, em outro andamento. Mas o valor que foi liberado do total ele precisa ser declarado em forma de projeto, tá? Eu não É, posso falar que assim, eu gastei 3 milhões e meio, não, parei aqui, não preciso mais dos 500 mil. aí, no caso, na prestação de contas, o que sobrou, se você já usou menos do que você conseguiu, isso é devolvido na prestação de contas. Entendi. Não vamos fazer isso, viu? Gostei disso, Marco. Pô, Gastar dinheiro é uma coisa que não é tão difícil, né? E se. Agora, Aí eu digo agora, igual pessoa física. Se eu abro o meu banco lá, o Santander, ele tá me liberando 10 mil reais, por que não pegar? A gente arruma uma margem para esse dinheiro, não tem como. deixa eu Mas fazer uma eu tenho um pergunta. exemplo de uma indústria que a gente acertou para trabalhar o financiamento deles. Eram condições diferentes há uns anos atrás, e ele queria 8 milhões para fazer uma expansão. A fábrica estava fazendo 100 anos, e ele queria 8 milhões. E aí eu fui fazer uma reunião com ele e falei, pô, Estrela, é, não dá para ser 16, porque a condição fica bem melhor, rapaz. Ele falou, mas rapaz, dá fácil, e a gente conseguiu 21 milhões para ele, Oxi, dos 8 que ele estimou, para você ver como o projeto depende, compra mais máquina, põe mais gente, aí não é sei uma por quê. questão de... Não sei por que gostei de você, viu, Laio? Ele Mas, faz parte do meu trabalho, as pessoas gostaram, né? deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu vou naquele cálculo dos 9 milhões, tá? Então, a gente estimaria, é tudo hipotético, estimaria 3 anos de projeto, a fase, cada ano 3 milhões. Então, eu tenho que devolver mais ou menos ali um terço, um pouco mais. Nós já temos a lei do bem, que é 1 milhão e pouco. Esse 1 milhão e pouco, então, ele poderia cobrir o primeiro ano, 1 milhão e pouco do segundo ano, o segundo ano, e 1 milhão e pouco do terceiro ano, o terceiro ano. Estou correto nesse raciocínio? Exatamente. O valor de contrapartida a gente utiliza de forma segregada pelos anos. Tá bom. Então, a gente tem que agora desenvolver um baita de um projeto Vocês têm um e levar para modelo do vocês. projeto já enviado e aprovado? É, antes de responder a sua pergunta, Diego, o Wagner tinha levantado a mão. Ah, Você sim. quer perguntar ainda, Wagner? Tá no Tá, tá, mudo. Mudo. tá no mudo. Tá no mudo, tá no mudo. Tá no mudo, vai. Você está mutado. Eu procurei aquilo. Não. Vai, Wagner, fica à vontade. Com toda certeza.
Sim, e isso a gente faz, inclusive, na prestação de contas, tá, Wagner? Quando a gente elabora tudo do que foi gasto, o que que vocês mapearam, o que que foi feito, como que está o projeto, o que que foi executado, resultado positivo, negativo, enfim, tudo isso é mapeado também para você poder declarar o porquê que você fez de fato com o projeto. Então, de forma mais detalhada, tudo que você trouxer, vai ficar redundante, tá? Mas tudo que você trouxer de detalhe no detalhado é melhor para que a gente consiga evidenciar tudo o que vocês desenvolveram e como que esse dinheiro foi gasto e, claro, se for o caso, o retorno obtido, o retorno previsto, como que está todo esse andamento. É, o... Exato. Opções reais. E aqui, rapidinho, daí, Claro. antes, só para poder complementar, e aqui eu vou me tratar como um alien, tá? Que aqui acho que no contexto da reunião eu sou o único fora do contexto. A minha formação é de engenharia, eu sou engenheiro eletricista e levo muito isso para a área da engenharia elétrica, né? Ou engenharias em afins. A inovação de desenvolvimento de um projeto, principalmente quando ele é um projeto disruptivo, nós não tratamos como resultados, tratamos como variáveis. Então, a variável disso dar certo e a variável disso dar errado é 50-50. Vocês pretendem que isso chegue a 100% de certeza de resultado e que isso dá retorno. Mas agora não tem como precisar, porque vocês vão desenvolver. Então, pode ser que esse desenvolvimento no futuro seja passado e não seja o resultado esperado. E aí a gente trata isso como uma possibilidade, e a possibilidade da não utilização ou da possibilidade de dar errado também é uma possibilidade de inovação. Então a gente contempla, sim, todo o processo e não o resultado. E aí, do ponto de vista de um economista, né, o que o FINEP faz aqui é participar do risco dessa possibilidade de fracasso. Quanto maior é esse risco, melhor é a condição, porque ele participa, porque ele entende que esse risco faz parte do desenvolvimento científico e faz parte do desenvolvimento para as temáticas que ele colocou como estratégico. Então, essa é a lógica do dinheiro, do recurso, né? E até para tranquilizá-los, a nossa metodologia, ela tem os três passos, né? Esse primeiro passo, que tanto o Caio quanto o João já andaram bastante, que a gente chama de módulo 1, que é o de avaliar potencial, avaliar uma linha, entrar um pouquinho mais no detalhe com vocês dos projetos. E aí a gente entra no módulo 2, que é a de fazer o pedido, então escrever um pedido com vistas ao que o órgão fomentador está habituado, gerenciar esse pedido, né, gerenciar esse pleito até a aprovação, que do ponto de vista comercial é onde a gente vai ter os nossos honorários. E aí um terceiro módulo, que é exatamente esse, de fazer o acompanhamento com vocês desse desenvolvimento, dessa organização documental dos projetos, para realizar as escritas de prestação de contas nas liberações dos valores, que em geral respeitam também um cronograma do projeto. Ok. Agora a gente tem que pensar aqui, elaborar, depois a gente apresenta para vocês já o que a gente está pensando, dar uma refinada aqui, e aí a gente perturba vocês aí daqui a pouco, talvez semana que vem. Vamos ver se a gente consegue. Nisso eu já tenho muitas ideias, tá? Se a gente consegue achar um norte na experiência de vocês. Não sei se, como o Diego perguntou, você já tem algum modelo fictício, mas sem o nome da empresa, mas alguma coisa que possa nos dar uma direção para facilitar o projeto, né?
Se Perfeito. tiver um template mesmo, só para a gente montar a ideia do cronograma, como é que vai ser e tudo mais, Uhum. porque, tipo, a gente já tem noção, eu já estou fazendo várias pesquisas de mercado para a ideia de como a gente vai ter um ambiente, porque a infraestrutura do financiamento a gente vai ter que montar um data center, ponto. Porque para a inteligência artificial, sendo pequena ou sendo grande, a gente tem que montar o core dela, ela tem que montar o coração dela. Então, eu já estou fazendo essa pesquisa de mercado, mas eu preciso saber como montar o cronograma, como montar o que vai ser entregue, planejar do plano e tudo mais, os valores, tudo certinho, que eu já estou correndo atrás disso desde daquela nossa conversa. Aquela nossa conversa foi o início e eu já fiz algumas apresentações para os diretores aqui também sobre ideias do que a gente pode fazer futuramente e tudo mais. Então, eu acho que a gente conseguindo isso daí é um caminho muito. Com os sistemas que ela já tem, integrando a inteligência artificial, que é o que tem no mercado hoje em dia. Que como eu falei, já é ideia minha como gerente de operações, implementar a inteligência artificial em diversos pontos dos Uhum. serviços da NTL para auxiliar e ajudar os nossos funcionários, auxiliar as empresas e tudo mais. Então, eu acho que isso vai ser, a gente vai acelerar esse processo que poderia demorar um pouquinho mais se fosse do bolso da própria NTL, fazendo isso de pouquinho em pouquinho. É muito bom, Thiago. E aí, antes de trazer quanto à disponibilidade dos projetos, eu conversei com o Caio aqui, depois que a gente saiu da visita presencial, né? E a troca no presencial é muito diferente. Então, isso foi muito bom para que a gente conseguisse mapear isso, o que vocês esperam e o que que vocês pretendem, como que vocês pretendem enxergar no futuro. E com isso a gente avaliou a possibilidade exatamente disso, né, do financiamento. Então, isso foi muito bom para a gente também. E claro, com relação à predisposição de vocês também, interesse em entender como é que funcionaria isso. E, Diego, com relação à sua dúvida, a gente, por conta do NDA, né, por conta do termo de confidencialidade, a gente não pode compartilhar exemplos de projetos que já foram atendidos por outra empresa, mas o que eu me comprometo com base nessa nossa expertise, eu vou pedir ao Caio para que ele compartilhe com você exemplo de case, tá? De um projeto que seria elegível numa subvenção, no financiamento não reembolsável e também para poder facilitar essa parte documental, o Tiago, o que deve ter contido nesse documento, cronograma, previsão dos gastos, como que isso consegue ser feito. Que aí vocês conseguem conversar entre vocês mesmos internamente para poder modelar melhor esses projetos, tá? Ok. E aí eu Se fico aqui no tivesse assim, não sei se, talvez não um programa, mas no roteiro, isso a gente conversa depois, né? Entendeu? O roteiro, olha, tem isso, 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 isso. E aí Nós a gente temos vai Perfeito, trabalhando nós em temos cima um disso. template aqui que eu posso compartilhar com vocês, como da Lei do Bem, por exemplo. Então, o Tá, modelo de documentação ali que contempla tudo e como que passa essa orientação e do porquê que a gente está solicitando isso. Eu só não consigo compartilhar isso com vocês até o final do dia de hoje por conta do tempo de demanda, mas até sexta-feira eu me comprometo da gente compartilhar isso com vocês, tá bom? ok. Perfeito. Guinâncio, posso te mandar o meu modelo de proposta para você também já ir olhando em paralelo? Sim, pode mandar. E a gente apertou o tempo aqui e o intangível ficou realmente apertado para a gente falar, mas você acha que vale a pena a gente conversar com sua contabilidade junto para ajustar o que. Ah, sim, sim. Nós não chegamos a agendar com a contabilidade, não. A gente vai precisar fazer aí um agendamento entre a gente, Tá? e aí, se vocês tiverem umas datas para a semana que vem, aí a gente acerta com ela, vamos ver se a gente consegue combinar. Mas me interessa sim, gostaria. Também pode vir na sua proposta também, já para a gente já encaminhar. Tá Perfeito. legal, Eu tá fico legal. responsável por definir essas datas e mando as propostas para vocês. Isso. Ok, Eu vou te mandar a de financiamento, a de intangível, a gente tem essa conversa com a sua contabilidade, porque aí nessa coleta de informações a gente faz uma coisa mais adequada. ok. Tá bom, daí eu agradeço.
Muito Obrigado. bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado. Marco, Diego, Thiago, Wagner, obrigado desde o princípio pela recepção, pela disponibilidade, enfim, conta com a gente para isso. E claro, a gente vai trabalhando em quatro mãos aqui para poder fazer isso acontecer, mas de forma bem célere e de forma bem objetiva para que vocês consigam isso e tenham sucesso, sim. Ok. Muito bom. Obrigado, Valeu, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Muito bom. Um abraço. Obrigado, boa tarde. Tchau, Tchau. tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.